Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, hoje dia 13 de abril de 2023. Estamos chegando por aqui para trazer as informações do futebol para você. Copa do Brasil, Liga dos Campeões da Europa, o Mercadão da Bola, a busca do Flamengo por Jorge Jesus. A gente vai trazer tudo isso e um pouco mais nesse nosso vídeo, né? Nesse nosso primeiro vídeo do dia aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já deixa aí seu like, já compartilha o nosso vídeo, comente também se você estiver gostando dos nossos vídeos. Também sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Chegando 2 recados para vocês, um de Poções e Bolos da Linde e o outro de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E depois tem a nossa tradicional vinheta. E aí sim, eu volto para trazer essas informações aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação para você que está aí sempre com a gente. Já te agradeço pelo carinho, agradeço por estar assistindo sempre a gente aqui. Meu amigo Jean Clay, rapaz, Jean Clay, você é uma figura espetacular, viu, rapaz? Grande Jean Clay. Abração para você, para a família também, obrigado aí por estar assistindo sempre a gente, menino. Beijo no coração aí dessa família, tá bom? Falar aqui do Juventude anunciou a contratação de Nenê. Pois é, Nenê, 41 anos. Nenê, a situação de Nenê é o seguinte: o Vasco fez uma proposta para ele, para que ele permanecesse no Vasco, mas não como jogador, né? Como um dos membros ali da comissão técnica, né? Em outras funções, ou então no departamento de futebol, né? Se não fosse ali no campo, perto do técnico do Vasco, Maurício Barbieri, que fosse, né, em outras funções ou em outra função. Mas ele, aquela coisa de Nenê querer jogar, né, rapaz? Nenê quer jogar mais uma temporada e o Vasco acha que ele não conseguiria render, né, com a camisa do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí foi conversado, o Nenê diz que quer jogar mais um ano, vai encerrar a carreira em dezembro, né? E aí ele volta para o Vasco para assumir uma outra função que não seja dentro de campo, evidentemente. Mas como ele quer jogar na verdade, né, mais uma temporada, acertou com o Juventude, né? Pois é, o Juventude confirmou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, a contratação de Nenê, que estava no Vasco da Gama. Ao meia
de 41 anos, chega ao clube gaúcho, né, para a disputa aí da Série B do Campeonato Brasileiro e assina vínculo até o fim da temporada. Depois deve se aposentar e assumir um cargo no clube carioca. Nenê é aguardado na Serra Gaúcha, né, na tarde aí desta quinta-feira. Em Caxias do Sul, vai realizar os exames médicos e depois assinar o vínculo com o Juventude. Conforme apurou o GE, o jogador se mostrou receptivo ao projeto aí alviverde, que busca o retorno à elite nacional. O jogador de 41 anos se despediu do Vasco na última segunda-feira. O meia é um dos grandes personagens vascaínos da última década e tem números expressivos no clube em duas passagens. A primeira foi entre 2015 e 2017. Essa última foi de 2021 até 2023. Formado na base do Paulista de Jundiaí, Nenê passou pelo Palmeiras e pelo Santos, antes de fazer carreira na Europa. O meia jogou por Mallorca, Alavés, Celta, Espanyol na Espanha e também o Mônaco e PSG na França e o West Ham na Inglaterra. Jogou também no Al Garrafa do Catar, antes da primeira passagem pelo Vasco da Gama. Além de Nenê, o Juventude também acertou a contratação do atacante de lado Robertinho, que estava no Maringá. Aos 23 anos, ele é um dos destaques da equipe paranaense. Na verdade, paraense, é paranaense isso mesmo. E chega para ser aí mais uma opção ofensiva do técnico Pintado. O Juventude estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. A partida será realizada às 18h15 no estádio Alfredo Jaconi. É na Serra Gaúcha, né, rapaz? Onde faz frio demais. Boa sorte aí pro Nenê, né? Que merece. Jogador que se dedica muito ao clube que ele tá. Essa história dele pelo Vasco, claro que não conquistou, infelizmente, né? Ele não conquistou grandes títulos com a camisa do Vasco, porque ele pegou uma época no Vasco de vacas magríssimas, né? Vamos colocar assim, muito difícil, muito difícil. Essas duas passagens que ele teve pelo Vasco foi para apagar incêndio. E ele conseguiu, né? Conseguiu aí dar uma resposta. Na primeira ele não conseguiu salvar o time do rebaixamento, mas quase, né? Chegou na última rodada ainda com chance. Um time que todo mundo dizia que cairia no primeiro turno da competição, naquele fatídico ano acho que 2015, né? Que o Vasco acabou aí caindo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Mas ele permaneceu, mesmo tendo proposta de Palmeiras, de outras equipes do futebol brasileiro naquele ano. Ele permaneceu e colocou o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, né? Teve as confusões lá com o seu Eurico Miranda e ele acabou indo para o São Paulo. Depois até fez bons jogos com a camisa do São Paulo, mas aí o São Paulo é um outro time também que vive uma bagunça danada, né? E aí não conseguiu permanecer no São Paulo. Inclusive o Fernando Diniz era técnico na época, né? Que o Nenê passou pelo Morumbi. Não conseguiu, chegou até a liderar o campeonato, né, brasileiro, mas aí não conseguiu o título, se eu não me engano, de 2020. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele fez bons jogos com a camisa do São Paulo. Voltou pro Rio de Janeiro para jogar no Fluminense. E aí também teve bons jogos com a camisa do Flusão, mas no ano passado, Vasco patinando na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Viu a oportunidade de trazer Nenê novamente, e aí quando o Nenê chegou, meu amigo, o Vasco deu uma arrancada espetacular, tanto que abriu pontos e pontos aí na competição. Depois, no final da competição, acabou perdendo fôlego, o que teve até ameaçado, né, a volta do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas Nenê, sem dúvida nenhuma, acho que sem o Nenê no Vasco, acho que o Vasco não subiria para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gols decisivos, inclusive o último, né, contra o Ituano. Tudo bem, foi de pênalti, mas quantos jogadores chamados craques, bons de bola, não perde o pênalti? E Nenê dificilmente perde penalidade máxima, né? Pois é, boa sorte pro Nenê. O ano que vem vai estar aí
de volta, né, no Vasco da Gama, só que em outro cargo. Era a SAF no Brasileirão, cifras, desempenho e reforços dos clubes que migraram para o novo modelo. O fim de semana marca aí a estreia de um Brasileirão que a cada dia mais se acostuma com uma nova realidade de encarar o jogo. Na edição de 2023 da Série A, 25% aí dos clubes já migraram, né, para a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, e chegam com promessas de altos investimentos, reforços e também mudanças estruturais significativas. No esquema aí para o início da competição, o GE fez um levantamento em tópicos sobre as SAFs de Bahia, Botafogo, Cuiabá, Cruzeiro e Vasco, desde as promessas de aporte até o desempenho em campo e número de contratações. O Red Bull Bragantino não entrou aí no levantamento, pois a estrutura se caracteriza como clube-empresa, no modelo empresarial como uma empresa limitada, né, com existência anterior à lei da SAF de 2021. Quem são os donos? As SAFs vão passar por vários estágios. A gente já vê isso acontecendo, já vê isso acontecendo. Começa com uma euforia pela salvação do clube, que até então parecia que não tinha solução para a parte financeira. Crise, competitividade. Tem também as primeiras frustrações com derrotas ou decisão de demitir um ídolo do clube. Não é porque não tem um presidente que o dono do clube não vai estar no holofote. Alguém vai estar lá para sofrer esse tipo de cobrança. Pode ser alguém mais valioso, como é o caso do Textor, e vai estar mais exposto. Pode ser alguém que é um pouco mais recluso, mas que ainda assim tem a cara, né, a tapa, como é o Ronaldo no Cruzeiro. Pode até ser um grupo que se divide entre algumas faces, como é a 777 Partners, que tem alguns sócios, né, mas vai ter sempre muita pressão por resultado, destacou Rodrigo Capello, jornalista especializado aí em negócios do esporte. Então, o Bahia, que vendeu o seu futebol aí pro grupo City, né, 90% aí da SAF, o City tem aí 90% da SAF do Bahia. O Botafogo, que é do John Textor, que é um empresário americano que também tem participações em Lyon, Crystal Palace, não é o majoritário neste clube, né? Também o Molenbeek, da Bélgica, e detém 90% das ações do Botafogo, da SAF do Botafogo, né? O Cruzeiro SAF, né, atualmente tem as ações divididas entre Ronaldo Fenômeno, 90%, e Associação, 10%. Cuiabá tem o Família Dreski, dona aí da indústria de borracha Drebor. É quem comanda aí a SAF do Cuiabá. E o Vasco, a 777 Partners, fundo americano, é a dona da SAF do Vasco. A empresa também tem um controle da Genoa, da Itália, Standerlecht, da Bélgica, Red Star, da França, Melbourne, da Austrália e Hertha Berlim, da Alemanha, além de possuir ações do Sevilha, da Espanha. Promessa de investimento da SAF. Num primeiro momento, as pessoas estavam muito preocupadas com o investimento. Tudo isso ganhou uma relevância muito grande. É aquele aporte que vem do bolso do dono e faz com que o clube ganhe aí competitividade rapidamente. Mas é bom ter em mente que isso vale para um primeiro momento. Dali em diante, o que vai importar é a administração, a capacidade de gerar receitas e usar esse dinheiro para fazer um futebol competitivo. Nesse cenário, é muito importante que a Associação Civil, que ficou como sócia minoritária, né, tenha capacidade aí de fiscalizar essa administração com base no contrato que negociou. Quem está do lado de fora, no caso o torcedor, a imprensa, tem que fazer parecido, acompanhar, ver os balanços, ver se o dinheiro está sendo bem gerido, criticar os investimentos que estão sendo feitos. A administração tem que se sustentar, ser viável e eficaz
afirma aí o Capello. É a SAF, né, rapaz? Esse novo projeto, essa nova maneira dos clubes aí que estavam com a corda no pescoço, pelo menos tirar a metade delas e tentar sobreviver aí, né? Falando de Vasco da Gama, Vasco diz que vai pagar mais ao estádio, né? Por gestão temporária do Maracanã e garante jogos de Flamengo e Fluminense. Depois de nova notificação ao governo do estado do Rio de Janeiro, com questionamento sobre o processo de licitação suspenso do Maracanã, o Vasco segue ofensivo para participar da gestão do estádio. Em 8 pontos, a diretoria vascaína reafirma a intenção de administrar o estádio e garante que tem proposta mais vantajosa financeiramente do que a atual do termo aí de permissão de uso, TPU, na qual Flamengo e Fluminense pagam cerca de R$260 mil entre ortoga e repasse de taxa de visitação no estádio. No comunicado, o Vasco, que espera chamamento público para concorrer ao TPU e ainda espera resposta para mandar a partida contra o Palmeiras no Maracanã dia 23 de abril, também diz que tanto o Flamengo quanto o Fluminense terão garantidas todas as suas partidas em competições nacionais e internacionais sob eventual nova gestão do estádio. Gente, isso aqui tá virando uma palhaçada já, né? Sinceramente. Maracanã é de todos, né, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, Maracanã é de todos, né? Jorge Jesus pede paciência a dirigentes do Flamengo que avaliam se esperam o treinador. Jorge Jesus pediu e o Flamengo estuda se é viável esperar para ter a volta do Mister. Em fim de temporada no Fenerbahçe, né? O treinador manifestou o interesse de cumprir o contrato com o time turco, mas externou o desejo de retornar ao clube assim que terminar o compromisso na Europa. Ainda sem definição, as conversas seguem. As partes ainda não chegaram a um denominador comum em relação aos valores. Isso é fator primordial para o avanço das negociações. Atualmente, JJ e sua comissão custam 7,5 milhões de euros, cerca de 40,7 milhões de reais anuais ao Fenerbahçe. E o valor terá que ser reduzido para que o retorno se concretize. A diretoria rubro-negra não prometeu aguardar até junho e quer definir o próximo passo daqui a uma semana. Nesse tempo, serão avaliados o desempenho do time sob o comando do interino Mário Jorge, o planejamento para o início do Brasileiro e o restante da fase de grupos da Libertadores, a resposta contra Maringá pela Copa do Brasil, Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e Nublense pela Libertadores terão peso na decisão. Além desses 3 jogos, e servirão aí de termômetro para saber se é possível ou não esperar o Mister, o Flamengo ainda terá aí pela frente, né? O Internacional fora de casa, o Maringá em casa, o Botafogo em casa também, o Racing fora de casa, o Atlético Paranaense fora, o Goiás em casa, o Bahia fora de casa, o Corinthians em casa, o Nublense fora de casa e o Cruzeiro em casa. São 13 jogos de ausência até o fim de maio, quando o contrato de JJ com o Fenerbahçe se encerra. O último jogo do Fenerbahçe está marcado para 4 de junho, o clássico contra o Galatasaray. Resta saber se o título ainda estará em disputa. Além disso, a equipe de Jorge Jesus está na semifinal da Copa da Turquia. Caso avance para a decisão, as datas ainda não estão definidas. O que eu acho é o seguinte, gente. A que ponto chegou o Flamengo, né? A que ponto chegou o Flamengo? Tem dinheiro, né? Um clube que tem os melhores jogadores do futebol sul-americano. Isso a gente não discute. Eu acho que você que está assistindo esse vídeo também vai concordar comigo. E assim, que garantias tem que o Jorge Jesus vai chegar e vai dar certo de novo, como deu na primeira passagem? Aí você fica esperando tanto tempo. E se o Flamengo nessas partidas não for bem? Uma coisa que eu escuto e eu concordo,
Se o dirigente de futebol for na cabeça de torcedor e de imprensa, ele tá lascado. Porque esse mesmo torcedor e essa mesma imprensa são os que vão descer o cacete nele, né, no dirigente, porque contratou fulano. Se o Jorge Jesus chegar e não der certo, aí, ó, pra que demorou tanto tempo esperando o Jorge Jesus? A imprensa vai cobrar isso e principalmente o torcedor. Não quer saber se é Jorge Jesus, se as coisas não derem certo? Meu amigo, né? O dirigente vai sofrer na pele, gente. É isso. Chegando 2 recados para vocês, um de Cristiano Santos e outro de Poções e Bolos da Linde. E aí a gente volta para trazer informação da Liga dos Campeões da Europa, Copa do Brasil, Corinthians, o Timão, rapaz, perdeu o jogo de ida pro Remo e o torcedor tá um arara. O Real Madrid vencendo o jogo de ida na Liga dos Campeões da Europa. Isso e muito mais eu trago já já para você. Tem a vitória do Botafogo também, né, que venceu o seu confronto aí pela Copa do Brasil no jogo de ida. Já já a gente volta e traz para vocês. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Viu aí? Foi rapidinho, a gente está de volta para falar de Liga dos Campeões da Europa e também de Copa do Brasil. Tivemos ontem mais 2 jogos, né? Das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, jogos aí de ida. Tivemos o Real Madrid recebendo o Chelsea. Meu amigo, que o Vinícius Júnior tá jogando, Jesus Cristo, rapaz. Esse menino tá jogando demais, né? Nossa Senhora, rapaz. Claro que o Real Madrid é um gigante, está acostumado a ganhar muitos títulos, evidentemente, né? Mas o Vinícius Júnior, meu amigo, tá jogando uma bola assim, redondinha, né? Rapaz, o menino tá jogando demais. Real Madrid venceu por 2-0 o Chelsea não viu nem a cor da bola. Foi 2, mas poderia ter sido 3, 4, sem exagero nenhum. 2-0 Real Madrid, jogo da volta tá marcado para o dia 18 dia 18, né? Terça-feira da semana que vem. O jogo será aí lá no Stamford Bridge. O Chelsea tem que pelo menos devolver os 2 gols de diferença para levar a decisão para a prorrogação e se persistir penalidades máximas, né? Mas conhecendo o Real Madrid como a gente conhece, né? O bicho papão de Liga dos Campeões da Europa, a situação ficou muito difícil para o Chelsea. Dá para reverter? Evidentemente que dá, porque a gente está falando de futebol, né? Mas vai ser complicado para o Chelsea reverter essa situação aí, né? Tivemos também o encontro dos italianos Milan e Napoli. O Milan venceu por 1-0, um jogo bem movimentado, né? Chances para ambos os lados aí, mas o Milan levou a melhor. Venceu por 1-0. Na semana que vem, dia 18, numa terça-feira, joga às 16 horas o jogo da volta, dessa vez no estádio Diego Armando Maradona, a casa aí do Napoli, pra gente conhecer o time italiano que vai até a semifinal aí, né, da Liga dos Campeões da Europa. Esse jogo aí, meu amigo, de volta vai pegar fogo, né? Milan jogando apenas por um empate, é uma vantagem, tudo bem, mas é uma vantagem pequena, né? E aí vai ser um jogão de bola esse confronto aí, meu amigo. Não tem ainda nada definido, não.
Tem nada definido, o time do Napoli vem fazendo uma boa temporada, perdeu por 1-0, mas ainda tem jogo, Pois é a Liga dos Campeões da Europa que a gente trouxe para vocês. Vamos dar um pulinho e falar de Copa do Brasil. Tivemos jogos, né? Nesta quarta-feira, tivemos o Corinthians, rapaz. O Corinthians foi visitar o Remo e o Remo não venceu um time grande aí, vamos colocar assim, do futebol brasileiro desde 2003. E aí foi jogar contra o Corinthians lá no seu Mangueirão. E não é que o Remo, rapaz, venceu de 2-0, mas o torcedor do Remo ficou com aquela, né, sensação que poderia ter sido bem mais, né? Poderia ter sido bem mais porque o Remo engoliu o Corinthians. O jogo aconteceu ontem, como já dissemos aqui lá no Mangueirão, foi 2-0. Agora o Remo vai jogar dia 26 na Neoquímica Arena, né, no estádio do Corinthians, podendo perder aí por um gol de diferença, que mesmo assim avança para a próxima fase da competição. Claro que o Corinthians jogando em casa, a gente sabe da força do Corinthians. O Corinthians já reverteu a situação na Copa do Brasil, bem mais grave, bem mais difícil do que essa contra o Remo. Eu ainda acho que o Corinthians passa para a próxima fase. Eu acho que o Remo não vai aguentar a pressão, né, da Neoquímica Arena. O Remo não está acostumado com isso aí, com essa pressão. Jogar em casa, tudo bem, ganhou, né, 2-0, mas eu acho que o Corinthians ainda passa aí do Remo nesse jogo da volta, porque se não passar, meu amigo, a Arena vai abaixo aí. Não sei se os corintianos, né, os jogadores, conseguem sair tão cedo da Arena do Corinthians não, viu? Pois é, tivemos também na quarta-feira o CRB vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. O CRB joga por um empate no próximo confronto. Tivemos também o Palmeiras. O Palmeiras começou tomando um susto da Tombense, né? Mas aí virou para 4-2, um jogo bem movimentado. Palmeiras pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim, né, se classifica para a próxima fase da competição. Caso a Tombense vença por 2 gols de diferença, a decisão vai para as penalidades máximas. O jogo está marcado aí, jogo de volta para o dia 26 também desse mês de abril. Fluminense recebeu o Paysandu e o Flusão meteu 3-0. Foi 3-0, mas também poderia ter sido bem mais, né? Poderia ter sido bem mais. O Paysandu não viu nem a cor da bola, rapaz. Fluminense é embalado aí pelo título do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Carioca. Venceu por 3-0. Já matou o jogo, né? Já matou. Agora vai ter o jogo lá no Mangueirão, no dia 25, né? Dia 25 desse mês. O Fluminense pode perder até por 2 gols de diferença, que mesmo assim se classifica. O Remo, lógico. Futebol, né, meu amigo? Tudo pode acontecer, mas não dá para acreditar que o Fluminense vai tomar de 3-0, de 4-0 e perder essa vaga, não. Todos os jogos, então, passar para vocês que estão aí ligados com a gente. O Santos venceu na terça-feira o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Tivemos também na quarta-feira ontem o Nova Iguaçu perdendo para o América Mineiro por 2-1. Tivemos o Coritiba empatando em 3-3 com o Sport. Um jogão, né, rapaz? O Coritiba faz 1-0, o Sport vira para 2-1. Aliás, o Coritiba faz 1-0, o Sport vira para 2-1, o Coritiba empata, o Sport faz 3-2 e aí, num pênalti, o Coritiba empata em 3-3. Nesta quinta-feira teremos aí a equipe do Cruzeiro, né? Cruzeiro que joga contra o Náutico nesta quinta-feira. O jogo às 19 horas no horário de Brasília. Mas só falar para vocês que na quarta-feira também tivemos o Atlético Mineiro 2-1 para cima do Brasil de Pelotas. Então o Atlético leva um empate aí para jogar contra a equipe do Brasil de Pelotas no dia 26 desse mês, lá no estádio Bento Freitas. Tivemos na terça-feira o Bahia vencendo o Volta Redonda no Rio de Janeiro, lá no Raulindo de Oliveira. Botafogo venceu o Ipiranga por 2-0 jogando no Colosso da Lagoa, fora de casa aí lá no Rio Grande do Sul. Pois é, o Botafogo com uma boa vantagem aí para o jogo da volta no dia 27 no Newton Santos, mais conhecido como Engenhão. Nesta quinta-feira também, às 21h30, às 9h30 da noite, teremos o ABC recebendo a equipe do Grêmio. O primeiro confronto aí acontece nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira também o Maringá, né? O Maringá joga contra a equipe
do Flamengo. Flamengo e Maringá então se enfrentam nesta quinta-feira às 8 horas da noite. Tivemos também na terça-feira o São Paulo empatando em 0-0 com o Ituano. Já falei para vocês que Fluminense 3-0 para cima do Paysandu, Remo 2-0 para cima do Corinthians. Terça-feira também tivemos 2-1 Internacional em cima do CSA, Fortaleza 6-1 para cima do Águia de Marabá. Tivemos também o CRB, que já falei para vocês, 1-0 para cima do Atlético Paranaense. E o Palmeiras 4-2 para cima da Tombense. Depois dos nossos recados, a gente volta trazendo aí para vocês que estão ligados com a gente como que o Flamengo vai para o confronto contra o Maringá, a escalação do Flamengo, as duas equipes, na verdade, a escalação de ABC e também do Grêmio, que joga hoje, e também traremos para vocês a escalação de Náutico e Cruzeiro, aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta pra gente trazer pra você que tá aí ligado com a gente, né? Trazemos aqui pra você que tá aí sempre com a gente as escalações dos clubes que jogam hoje pela Copa do Brasil. Começar aqui pelo ABC, que recebe a equipe do Grêmio. O jogo acontece nesta quinta-feira, o jogo às 21h30 no horário de Brasília. A gente traz pra vocês aí as coisas dessas duas equipes. Escalações prováveis das duas equipes, começando pelo ABC, do técnico Fernando Marchiori. Sem Gedeilson, que já jogou a Copa do Brasil pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul, Marchiori espera contar aí com o lateral direito alemão, que voltou a treinar esta semana. Caso precise aí de uma alternativa, a possibilidade é escalar o zagueiro Luiz Gustavo, que já desempenhou essa função no início da carreira. No meio-campo, também há chance aí da entrada de Jean Patrick para a saída de um dos atacantes. Provável escalação então do ABC, tem Simão no gol, Alemão ou então o Luiz Gustavo, Afonso, o Richardson e também o Márcio Azevedo, Jean Patrick, Daniel, o Wellington Reis e o Léo Ceará. Felipe Garcia e o Fábio Lima na frente. Esse é o time aí do ABC para o confronto contra a equipe do Grêmio. Grêmio do técnico Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho, como queira. Soares e Carvalho ficaram em Porto Alegre e são desfalques aí certos do tricolor para a partida. Os reforços Natan e André Henrique, apresentados nessa semana, estão à disposição e podem aparecer no ataque e meio campo. Em relação ao time da final do Gauchão, Reinaldo teve lesão no joelho esquerdo, confirmada, e é outro que está fora dessa partida. Provável escalação então do Grêmio, tem Adriel no gol, João Pedro, Bruno Alves e também o Kahneman e Diogo Barbosa. Vila Sante, Lucas Silva ou então Natan, Bitelo, Cristaldo e Vina, Galdino ou o Andrézinho na frente, né? André Ouzinho na frente. O provável time do Grêmio para o confronto contra a equipe do ABC. Mais uma equipe grande que joga nesta quinta-feira é o Cruzeiro. O Cruzeiro que vai visitar a equipe do Náutico. O jogo acontece às 19 horas
no estádio dos Aflitos, né? O estádio aí que é do Náutico, rapaz. Náutico que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Falar do Náutico aqui, do técnico Dado Cavalcante. Pois é, rapaz, o Náutico, né? Do Dado Cavalcante, o Alvirrubro não terá problemas para armar a equipe, uma vez que os meias Gabriel Santiago e Matheus Carvalho, além do atacante Caion, importantes jogadores que estavam no departamento médico, voltam a ser opções. Desses, os 2 primeiros serão titulares. Provável escalação então do Timbu: Wagner no gol, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos, o Jean Mangabeira e também o Souza e Matheus Carvalho. O Paul Vilero no gol, aliás, Paul Vilero e também Jael e Caion na frente, né? O trio de atacantes aí da equipe do Náutico. Provável escalação do time de Pernambuco. O Cruzeiro do técnico Pepa vai da seguinte maneira: apesar de ser aí a estreia oficial de Pepa, há poucas dúvidas em relação ao time oficial. No meio-campo, Machado, Ramiro e Vital são os favoritos na formação, com Richard correndo por fora na briga aí com os 2 primeiros. Pelos lados do ataque, Daniel Júnior e Bruno Rodrigues, novidades no jogo treino com Juventude, devem ser mantidos na equipe. Reinaldo, liberado após lesão muscular, ainda não foi relacionado. Provável time: Rafael Cabral no gol, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon, Ramiro, Felipe Machado e Matheus Vital, Daniel Júnior, Bruno Rodrigues e Gilberto. Esse o provável time aí do Cruzeiro para o confronto contra a equipe do Náutico. Falar do Flamengo, que vai visitar o Maringá, rapaz. O jogo acontece às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Willie Davids. Pois é, sabia as coisas aqui dessas 2 equipes, começando pelos donos da casa, o Maringá. O Maringá do técnico Jorge Castilho. O Maringá ganhou reforços, né, para a sequência da temporada, e 2 deles devem começar jogando. O lateral esquerdo Rafinha, que voltou de empréstimo ao Figueirense, e o atacante Kaique Lemes, que estava jogando no Vietnã. O restante do time deve ser o mesmo que vinha jogando no Paranaense, com a provável volta aí de Bruno Lopes, recuperado de lesão, no comando aí do ataque. Provável time então aí da equipe do Maringá é a seguinte: Deimison no gol, Marcos Vinícius, Wesley, Gustavo Vilar e também o Rafinha, ou então o Kaique, Parrudo, ou então o Pacato, Matheus Bianchi e também o Serginho, Robertinho, Bruno Lopes, ou então Iago e Kaique Lemes na frente. Esse é o provável time aí da equipe do Maringá para o confronto contra o Mengão. Flamengo do técnico Mário Jorge, o interino, né, rapaz? Esse será o 3º jogo do técnico Mário Jorge pela equipe profissional em 2023. Porém, desta vez terá o elenco completo à disposição. A primeira mudança será o esquema. Flamengo vinha jogando aí com 3 zagueiros com Vitor Pereira, e agora a zaga voltará a ser composta apenas por 2 atletas. Provável time então do Flamengo tem Santos no gol, Varela, o Fabrício Bruno, né? Também o Davi Luiz, ou então o Léo Pereira. E Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Everton Cebolinha, ou então Matheus França, Gabigol e o Pedro na frente. Esse é o provável Flamengo para o confronto de logo mais aí contra o Maringá pela Copa do Brasil. Claro que o Flamengo é favorito para passar esse confronto. Talvez tenha alguma dificuldade pelo momento, né? Pelo momento do Flamengo na atual temporada, mas deve passar. Eu acho que o Flamengo ganha esse jogo e ganha o outro também, né? Acho que ganha os 2 jogos aí, que o Maringá não é um time que dá pra gente pensar que vai eliminar o Flamengo, né? É isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Você já sabe, né, que segunda e quinta-feira e também na sexta, né, o vídeo fica grande. Por que fica grande? Porque tem muito conteúdo pra gente falar pra vocês, levar essas informações aí pra vocês. Às 18 horas eu volto trazendo aí as informações de Brumado, da região da Bahia e também de todo o Brasil. Deixa o like, compartilha o nosso vídeo, né, para que mais e mais pessoas aí possam assistir os vídeos aqui do nosso canal. Sininho de notificações, se não for inscrito, se inscreva no canal, né, que vai ajudar a gente muito, tá bom?
beijão no coração, abraço pra vocês também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia.